Ok. Tiveste gente de muita coragem, acreditaste a tua mensagem, foste ganhando terreno e foste perdendo a memória. Já tinhas meio mundo na mão, quiseste impor a tua religião e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. A Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ah, Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Tiveste muita carta para bater, quem joga deve aprender a perder, que a sorte nunca vem só quando bate à nossa porta. Esbanjaste muita vida nas apostas e agora trazes o desgosto às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. A Portugal, Portugal, de que é que estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Fizeste cegos de quem hoje tinha, quiseste pôr toda a gente na linha, trocaste a alma e o coração pela ponta das tuas lanças. Difamaste quem verdades dizia, confundiste o amor com pornografia e depois perdeste o gosto de brincar as tuas crianças. Portugal, Portugal, o que é que estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ei, Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te vai ajudar. Portugal, o que é que estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te vai ajudar.
o, o balanço das 71 voltas ao Sol é formidável. Pá. São 71 voltas do caraças. Uma vida variada, muito cheia. Há um episódio sobre o qual eu gostava de lhe perguntar mais diretamente, porque é um episódio que eu acho muito curioso, mas sobre o qual não encontrei assim muita informação, que é sobre o exílio na Dinamarca. Portanto, tanto quando percebi, o Jorge não quis ter nada a ver com o serviço militar e pisgou-se daqui. Foi simplesmente isso. Eu estava a estudar na faculdade, estava a estudar para ser engenheiro, né? E estava no segundo ano e comecei a ir cada vez menos às aulas. E nessa altura, portanto, quem estava a estudar num curso superior tinha direito à espera em relação à entrada no serviço militar, não é? Uma pessoa chumbava, já sabia que ou nesse ano ou no ano seguinte seria chamado. E eu, de facto, eu comecei a ir cada vez menos às aulas, comecei a desinteressar-me daquilo. Comecei a ter uma atividade como músico, como orquestrador, e eu ganhava já algum dinheiro, dinheiro visível. E também nessa altura, estamos nos anos de 70, 71, 72, e começa a minha, por exemplo, a minha convivência com o Zé Carlos Auri dos Santos. Foi uma aprendizagem fantástica e foram dias seguidos, noites seguidas, sempre almoços, jantares, ceias pela noite dentro, com muita poesia e música. E até que há uma altura, que no ano de 73, eu já sabia que já tinha desistido por simplesmente de ir à faculdade. Portanto, não cheguei a fazer o terceiro ano. E sabia que ia ser chamado. E o que acontece é que nesse verão de 73, eu fui convidado para participar numa equipa de atores, cantores não profissionais, portanto, montar uma peça, um musical que era o Godspell. Quem pagava, o produtor, no fundo, era o Vasco Morgado. O Vasco Morgado pai. Portanto, aquilo nós começámos a ensaiar. O encenador era dinamarquês, veio viver para Portugal. Precisamente para fazer isso. E começou a escolher da música, era eu e o Fernando Girão, very nice. A certa altura, aquilo deu para o torto, houve um certo boicote e pronto. Não chegou a acontecer. Eu fiquei amigo desse desse encenador, Jens Christian Smith. Ele disse-me, ele e a mulher, neste momento, a mulher dele é uma grande amiga, é a grande amiga que eu tenho na Dinamarca. De vez em quando vem cá, e eu vou lá e ao fim de tantos anos, desde, estás a ver, 33, 34 até agora, pronto, foi uma relação que ficou. O Jens Christian Smith, entretanto, morreu. Mas o que ele me disse foi que, pá, vais-te embora de Portugal, se quiseres, tens uma casa às ordens em Copenhaga. E eu e a minha namorada, perguntei à minha namorada se queria ir comigo para a aventura, a gente não sabia quando é que regressaria, não é? E fomos viver para a casa deles, que era uma vivenda porreira. E depois, pronto, a minha Mas vida... depois pediu mesmo asilo político, ou não? Exato, aliás foi o Jens e a Kirsten que me ajudaram a preencher a papelada toda. Sim. Portanto, tive o asilo com direito a passar, eram 3 meses ou 4, a aprender dinamarquês. Okay. O Estado pagava uma pensão, não precisou, no meu caso, de pagar alojamento, porque eu tinha alojamento de graça. Depois, mais tarde, sim, quando eu fui trabalhar para o Sheraton.
a fazer limpezas. Isto porque o Estado, de facto, deu-me a hipótese de aprender dinamarquês. Ao fim de 4 meses, toda a gente, os chilenos, o pessoal fugitivo de todo lado, sabia falar o dinamarquês básico, não é? Sim. Eu não, porque a minha professora era casada com um músico de jazz. E as aulas eram às 9 da manhã. Portanto, eu comecei a frequentar a casa deles, que havia um piano vertical e um contrabaixo, eu tocava contrabaixo, e a gente era até à 1, 2 da manhã a curtir, às vezes até mais tarde, e de manhã não ia às aulas. Portanto, ao fim de 4 meses, toda a gente falava dinamarquês, menos eu, que era saber dizer meia dúzia de palavras, não é? O Quanto que é que tempo é que ficou acontece? lá? O Estado, nessa altura, chama o pessoal e diz quais são as suas qualificações. Eu, não tinha o curso de conservatório ainda, nessa altura, mas já tinha frequência de faculdade e não sei o quê. Não. E o seu dinamarquês, como é que está? Isso é que... Pois é, então não pude ir para trabalho de secretarias, de atendimento a público. Mas pôde ficar na mesma. Como? Pôde ficar na Dinamarca, na mesma. Sim, e arranjaram-me emprego Ok. no Sheraton. Ah, daí a tal coisa. Ok. A tratar da roupa suja, fazer camas, o mais baixinho da escala. E depois, E pronto, e foi giro. quanto tempo é que esteve lá? Gente. Acabou por ser menos de um ano, porque entretanto dá-se o 25 de Abril. E volta logo a seguir ao 25 de Abril? Não. Primeiro, na casa para onde eu passei, que foi arranjada pelo Estado também, era uma vivendazinha mais pequenina, mais pobrezinha, mas tinha telefone. E eu telefonava para Portugal, eu telefonava para o Ari dos Santos, eu telefonava para o João Gentil, para os meus amigos, saber como é que é, como é que isso vai. E eu fiquei a saber que estava a acontecer uma grande festa em Portugal. De qualquer maneira, ainda não voltei logo. Ainda há uma altura em que eu peço o meu passaporte dinamarquês, peço o meu passaporte português e devolvi o dinamarquês. E ainda dei umas voltas na Europa, entre França e Espanha, Inglaterra, até finalmente chegar a Portugal. Isso foi em agosto já. É durante esse período que faz aquela espécie de turnê a tocar a tocar nas ruas? Não, isso são fases, São fases distintas? em períodos totalmente distintos. Ok. Eu, nesse período, de 73, 74, eu não tinha lata, não tinha... Podia tocar no jardim, na rua para os amigos, não sei o quê, mas aquela de Basker, de músico de rua... O que é que levou a fazer isso? Isso eu depois instalei-me em Portugal outra vez, Sim. fartei-me mudar de casa, por causa de barulho, os vizinhos corriam connosco e essas coisas. E depois de ter gravado o segundo álbum, portanto em 77, eu já não tinha uma relação, não estava casado. Tinha gravado esse álbum, que por acaso se chama Até Já, né? É um álbum de despedida, porque aí sim, aí peguei na guitarra e fui para a rua. Isso já é 77 e, portanto, fiz Espanha primeiro, durante o verão, e a partir da passagem de ano estive em Paris em 78 e 79, a tocar na rua, nos bares. Quem diz Paris sobretudo no inverno. Depois, na primavera, verão, a gente... E conseguir ganhando o suficiente para se manter? Muito bem. Sim? Muito bem. Eu às vezes demorava mais tempo a fazer o dinheiro que queria. Outras vezes era mais fácil, mais rápido. Pronto, se cada dia era diferente. Mas fazia para pagar o meu hotel, com casa de banho privativa, para ir aos meus concertos, para vir concertos fantásticos em Paris. Desde Weather Report, Frank Zappa, eu sei lá, tudo do melhor. E para jantar bem, comer ostras e beber bom vinho, Chateauneuf du Pape, essas coisas. E de vez em quando dávamos um salto a Genebra, a Zurique, a
Suíça italiana, Locarno, Lugano, Uhum. a Copenhaga, a Londres, ao sul de França, no verão. O que é que me levou a fazer essa experiência? Ok, deixou de ter uma relação em Portugal, deixou de ter amarras, suponho. A única amarra, que nunca foi uma amarra porque eu não deixei que ela fosse, era a minha mãe. Eu habituei a minha mãe a não saber de mim durante tempo. De vez em quando mandava um postal ou telefonava ou qualquer coisa. Mas era a única pessoa, de facto, que me ligava a este país nessa altura. Eu tinha uma necessidade enorme de andar sem agenda. Portanto, acordado no hotel, quase sempre teso, ir ao café onde eu tinha crédito, tomar um pequeno almoço e depois ir para o metro. E não sei o quê, fazer o dinheiro suficiente. Ao fim de um bocado já tinha pago o pequeno almoço, já tinha o hotel. E depois, se me apetecia, continuava a tocar. E depois, mesmo sem ser para fazer dinheiro, a gente tocava. Eu conheci músicos de todo o lado do mundo e a gente fazia jam sessions. Sobretudo nesse café, que era o Mazé, onde a gente trocava as moedas por notas. Porque às tantas, ao fim de uma hora, era um peso. E ainda conservo alguns amigos dessa altura, que vivem em Paris, em Berlim, em Inglaterra, em Dinamarca, etc. E depois cansou-se dessa vida e decidiu voltar a Portugal e continuar a gravar discos. Depois, em 79, vim cá gravar um disco que saiu em 80, que é o terceiro álbum, que foi completamente ofuscado pelo hard rock do Rui Veloso. Sacana com aquele disco. E fiquei mais uns meses, depois já com outra namorada voltei para Paris e vivi lá mais um ano ainda. Estava No lá mesmo registro? o mesmo registro, hotel, o mesmo hotel, porque aquele hotel já era meu, Hotel de Verneuil, no Quartier Latin. E depois em 81, no fim do verão de 81, voltei já com a ideia de assentar um bocado, de ter um filho, por exemplo. E de retomar os estudos, fosse do que fosse. Eu pensei em ir para a antropologia. Mas acabou por estudar para o conservatório nessa altura? Não, foi eu primeiro. Não era antropologia, era no ISCTE, portanto, uma cadeira de sociologia. Mas eu tinha tido, era preciso uma combinação de notas boas, ou a combinação de matemática e filosofia, por exemplo. Ok, E eu fiz uma cadeira de História no ano letivo de 81, 82 e 83. E fiquei a adorar a História, porque tive um ótimo professor. E depois tive um 14, eu merecia muito mais, mas não interessa. Que juntamente com, acho que eram 15 a matemática, eu tinha tido, ou um 16 a filosofia. A nota não era grande coisa, porque havia os números clausos e para entrar para o ISCTE. Eu disse, parvoíce, mas é para o conservatório, vou retomar os estudos de música. E foi assim, a partir de 84. Retomei, primeiro com aquela que tinha sido a minha professora de piano quando eu era criança, e depois passei mesmo para o conservatório. Foi aí que começo a ter aulas com a Olga Prates e com uma série de professores fantásticos. Foi uma época maravilhosa. E acabei o curso superior de piano em 90, com 40 anos. Quando regressou depois dessas aventuras meio intermitentes? Tanto tive o filho, o primeiro. O Vicente. O segundo foi só na década seguinte. Quando regressou após esse momento mais cai lá,
Como é que estava a situação do país? Já tinha acabado a tal festa que os seus amigos lhe falavam quando estava na A Dinamarca? festa que depois de 75, que foi aquela confusão que se sabe, não é? Mas eu não. Aquilo, o que estava a acontecer. Eu às vezes ia a manifestações, mas era mais por causa das miúdas. As miúdas da Luar eram mais bonitas do que as do MRPP. Ou seja, eu era uma espécie de alien no meio dessa confusão política toda. Mas desde voltei em 74 e durante todo o ano de 75 e depois, mais tarde também, eu estava nos cantos livres, ia para lá, para a Voz do Operário, para onde quer que fosse, andava sempre nisso. Tem noção que, entretanto, o próprio Jorge se tornou uma referência e inspiração para muitos das novas gerações na Pois maneira de olha, escrever em Portugal? com o tempo tem acontecido isso, tem. Tem. Tem Houve muita havido muita música. malta que diz, pá, Houve fixe. muita música, digamos, destas camadas mais jovens portuguesas, escrita em português, ou não liga assim muito? Vou descobrindo, Vai descobrindo? sim, um bocado aleatoriamente, mas sim. E E depois, se eu fico a saber que existe, por exemplo, um Benjamin, Uhum. passado as coisas, as pessoas trabalham juntas, fazem coisas, não sei o quê. Depois já há o Valete e depois já há o Juliano Martini e o Amor Eletro. Estou a ver que vai a vários estilos. Sim, vou ouvindo, umas coisas gosto mais que outras. Estou-me a lembrar do Tatanka, Tá, tá. adoro Tatanka. Sim. Black Mamba e Tatanka. E depois há os novos já consagrados, como o caso de Salvador Sobral, que adoro o gajo. Sou grande fã. Sim, senhor. E o pessoal, e mesmo em relação aos músicos que, não, que acompanham, né? Vou descobrindo pessoal a tocar. Por exemplo, através do Salvador Sobral, no primeiro concerto que eu vi o ano passado, depois do primeiro confinamento, o primeiro concerto que eu fui ver ao Maria Matos foi precisamente Salvador Sobral. E aparece, no fim, um convidado a tocar sax e eu disse, é lá, quero o contacto deste gajo, quero saber. E esse, por exemplo, vai entrar no Podemos meu saber quem disco, era? no meu disco que estou há 500 anos para fazer, mas que está... agora vai. E aproveitou estes confinamentos para se concentrar na composição? Não, ou nem por isso. Não. Teria tido todo o tempo, tive todo o tempo do mundo para... Podia ter escrito 3 romances e 17 álbuns. Mas não, pá, os primeiros tempos então era televisão, era notícias, desde a CNN, canais italianos, franceses, mamava as notícias todas. E não me deu para ir para ali para a mesa, para a cama escrever. E não lhe deu nenhum sentimento de culpa por causa disso, por não ter aproveitado Não. mais? Não. E nem me transformou muito a vida, no fundo. Não. Senti falta, para já, em nome próprio, senti falta de concertos. Uhum. Por todas as razões, senti faltas de concertos. E de ir assistir também, não é? Ir ao cinema e essas coisas. Mas, de resto, não bateu muito no meu modo de vida. Os confinamentos. Leva uma vida já pacata e caseira. Sim, já há uns tempos deixei de ir para a cobagada das 5 da manhã, não sei o quê. Não me apetece. Muito bem. Não, ir a um teatro, ir a um cinema, um concerto, ver uma exposição, sim.